Oi, gente. Hoje eu estou aqui para desfazer um mito. Um mito que me persegue há muitos anos e que não é verdadeiro. O pessoal diz por aí que eu tenho uma memória prodigiosa, que a minha memória é espetacular, que eu tenho memória de elefante, né? Gente, isso não é verdadeiro, absolutamente não é verdadeiro, né? Se você conhecesse o Paulo Vinícius Coelho, PVC, né? Grande jornalista do futebol, você ia ver o que era a memória de elefante de verdade, né? Ou o Rafael de Oliveira, que também é jornalista do futebol. Isso é memória de elefante. Perto deles eu tenho uma memória de uma mosca, de um mosquito, sei lá, né? Esse mito se criou muito porque recentemente eu tive um grupo no WhatsApp lá dos meus amigos do segundo grau, e aí eu ficava contando histórias da época da gente lá do segundo grau e tudo. Eu contei várias histórias, né? Aí várias pessoas, pô, mas como é que você lembra disso, cara? Eu já esqueci tudo. Você tem memória de elefante, né? E agora, recentemente, fizemos um grupo dos meus amigos lá do primeiro grau, né? E eu também lembrei algumas histórias. Pô, como você lembra disso? Você tem memória de elefante? Cara, eu não tenho memória de elefante. Assim, existem certas coisas que marcam a gente e a gente acaba não esquecendo. E que depois do convívio a gente recorda. Isso é normal. Eu tenho essa memória afetiva, vamos dizer assim, e várias pessoas têm, né? Não é memória de elefante. E eu vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos para vocês, como a minha memória falha, né? Um deles, eu acabei de fazer há pouco tempo o vídeo das 30 ruivas mais bonitas do Brasil em todos os tempos, né? E eu esqueci de botar nada mais, nada menos do que a Rita Lee, né? Eu não botei a Rita Lee. Olha que falha. Aonde está a minha excelente memória? Faça a lista das 30 ruivas mais bonitas do Brasil em todos os tempos e não bota a Rita Lee. Eu fiz a lista das 30 morenas mais bonitas de todos os tempos, né? E do Brasil, brasileiras de todos os tempos. E eu esqueci de colocar a Sônia Braga, né? Perdão, eu fiz 45 morenas mais bonitas de todos os tempos, né? E entre as 45 eu não botei a Sônia Braga. Cadê minha memória, né? E também não coloquei nessa lista de morenas mais bonitas de todos os tempos brasileiras, não botei a Paula Fernandes. Imagina, gente, não botar a Paula Fernandes, né? Uma das 10 mais bonitas morenas do Brasil de todos os tempos, com certeza. Bom, você vai me dizer que ela é antipática, que ela é mal-humorada e tudo, aí isso é outra história, tá? Mas, poxa, a mulher é linda, 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 eu esqueci de botar, né? Eu fiz uma lista aqui de 18 jornalistas do futebol que eu admiro, né? Mas eu podia ter feito uma lista de 20. Eu não coloquei o Lúcio de Castro. Lúcio de Castro, talvez o melhor repórter esportivo do Brasil hoje, né? Não botei, adoro o Lúcio de Castro. O Lúcio de Castro tem um trabalho de primeira linha, esqueci de botar. Eu não botei simplesmente o Armando Nogueira, né? O poeta do futebol, um poeta do futebol, né? Fui alertado pelo meu ex-professor de segundo grau, Júlio César Sérvulo, né? Eu botaria o Armando Nogueira. Como eu fui esquecer do Armando Nogueira? Então, gente, criou-se um mito, né? Não gosto muito dessa palavra mito, porque você sabe o que significa, mas, enfim, criou-se um mito de que eu tenho memória de elefante. Eu não tenho memória de elefante não, gente. Minha memória é comum, minha memória é normal. Pode ser um pouquinho acima da média, mas nada demais, né? Bom, por falar em memória, gente, tem um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que fala sobre essas questões de memórias, de recordações. É simplesmente o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu recomendo. Bom, gente, era isso. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Se você puder, dá um like aí, se inscreva no canal e eu agradeço pela assistência.